Boa tarde, meu nome é Giovanni. Hoje nós vamos então fazer mais uma videoaula, agora falando das aplicações das leis de Newton. A última videoaula que eu elaborei, que eu coloquei no canal, falava das três leis de Newton: princípio da inércia, princípio da dinâmica e princípio da ação e reação. Agora eu selecionei três tópicos de aplicações. Quais são esses tópicos? Eu vou falar sobre a ideia de peso de um corpo, diferenciando peso e massa. Depois eu vou falar sobre outro tópico de aplicação chamado força elétrica ou lei de Hooke, que envolve sistema elástico ou sistema de mola. E por último, vou falar sobre interações entre dois corpos. Quando dois corpos interagem, ou quando dois blocos interagem, por exemplo, quais são as forças que atuam, como determinar a aceleração e assim por diante. Então, inicialmente, vamos falar de peso. O que é peso de um corpo? Ocorre muito no dia a dia das pessoas, por exemplo, quando associa peso e massa como sendo a mesma coisa. Então, por exemplo, quando uma pessoa vai medir a massa de determinado objeto, ou vai numa balança medir a sua massa corporal, geralmente as pessoas dizem: o meu peso é 70 quilos, o meu peso é 45 quilos. Quando na verdade o peso, ele não está medindo o peso, ele está medindo a massa. Porque peso é um tipo de força, é uma grandeza vetorial chamada força. E massa é medida em quilograma, que no caso tem uma relação com a inércia do corpo, certo? Então vamos entender o que é força. Eu coloquei uma definição muito simples aqui do que é força. Do que é força não, do que é peso. Então vamos lá. O peso de um corpo é a força de atração gravitacional exercida sobre ele. Então nós estamos inseridos no planeta Terra. O planeta Terra tem uma massa extremamente grande, de ordem de 6 vezes 10 dá 24 kg. E devido a ter essa massa muito grande, de acordo com a lei da gravitação universal de Isaac Newton, um corpo massivo atrai outro corpo massivo. Então, como a Terra tem uma massa muito grande, ele faz com que exista uma aceleração da gravidade, e essa aceleração da gravidade acaba atraindo os corpos para a sua superfície, para o seu centro. Então, todo corpo submetido à superfície da Terra, ou próximo à superfície da Terra, ele é atraído para o centro da Terra com uma determinada aceleração, que a gente vai chamar essa aceleração de G, que na verdade é a aceleração da gravidade. Essa aceleração da gravidade, a aceleração da gravidade normal a nível do mar, ela tem um valor de 9,80665 metros por segundo ao quadrado. A gente arredonda esse valor, a gente utiliza 9,8 metros por segundo ao quadrado, ou a gente utiliza um G de 10 metros por segundo ao quadrado. Certo? Então, toda vez que um corpo ele está próximo à superfície da Terra, ele é atraído para o seu centro. De acordo com a terceira lei de Newton, da ação e reação, esse corpo é atraído pela Terra, assim como a Terra é atraída pelo corpo. Só que a gente não vê a parte onde a Terra é atraída pelo corpo, a reação do corpo sobre a Terra, porque devido à diferença de massa ser extremamente grande, a gente só vê a questão da atração do corpo, próximo à superfície terrestre, sendo atraído pela Terra, certo? Então existe essa atração. Bom, como que eu vou determinar a força com que esse corpo vai ser atraído pela Terra? Que força é essa? Essa força é o peso. Como que eu vou determinar esse peso? Eu vou determinar esse peso multiplicando a massa do corpo pela sua aceleração gravitacional, ou seja, pela aceleração gravitacional do local. O local onde esse corpo se encontra que vai me dizer qual é o G, qual é a aceleração gravitacional. Por exemplo, aqui na Terra eu tenho essa aceleração da gravidade de aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Então todos os corpos próximos à superfície da Terra, eles são atraídos com essa aceleração, com essa gravidade, certo? Se esse corpo for levado a um local, a um outro planeta, ou um outro corpo celeste, onde, por exemplo, a massa é menor, provavelmente a aceleração da gravidade vai ser menor. Por exemplo, na Lua, um corpo na Lua, por exemplo, ele vai ter uma aceleração com G, o G da Lua é aproximadamente
1,6 metros por segundo ao quadrado. Então o corpo lá, o peso, a atração da Lua sobre esse corpo, o peso desse corpo lá na Lua, vai ser um valor muito menor do que o peso desse corpo aqui na Terra. Mas a massa do corpo não vai se alterar, vai ser uma constante. Então um corpo de massa, por exemplo, de 10 kg aqui na Terra, ele vai ter essa massa de 10 kg. Se ele for levado para qualquer outro planeta, para qualquer outro local, a massa desse corpo não se altera, permanece constante, claro, de acordo com a física newtoniana, certo? Então, a massa, o que é a massa de um corpo? É uma grandeza escalar que está associada à inércia do corpo, à incapacidade do corpo mudar o seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, certo? Então, a massa ela é medida em quilograma e é algo constante, de acordo com a física newtoniana, seja aqui na Terra ou qualquer outro local onde esse corpo está, a massa não se altera, que a massa está relacionada à quantidade de matéria que esse corpo tem, certo? Bom, como então que fica um corpo, por exemplo, de 10 quilos aqui na Terra? A sua massa e o seu peso. Bom, a sua massa vai ser 10 quilos, tanto aqui na Terra como na Lua, certo? E o peso desse corpo? O peso desse corpo aqui na Terra vai ser a massa desse corpo vezes a aceleração da gravidade. Vamos considerar que a aceleração da gravidade aqui na Terra seja de 10 metros por segundo ao quadrado. Então qual vai ser o peso desse corpo? Massa, 10 kg, por exemplo, vezes G, que é 10 vezes 10, 100 newton. Unidade de peso, como peso é um tipo de força, né? Peso vai ser igual a 100 newton. Então um corpo de 10 kg aqui na Terra tem um peso de 100 newton e uma massa de 10 kg. Se esse corpo for submetido, for levado à Lua, por exemplo, onde a aceleração da gravidade lá vale 1,6 metros por segundo ao quadrado, a sua massa continua a mesma coisa, 10 kg, e o seu peso vai ser essa massa, 10 kg, vezes o G da Lua, que no caso é 1,6 metros por segundo ao quadrado. Então isso vai dar um peso lá na Lua de 16 metros por segundo ao quadrado. Então, observa, por exemplo, quando a gente vê um filme que envolve a questão de astronauta, de viagem espacial, aparentemente os astronautas eles ficam meio que flutuando, eles dão um passo e aquele passo ele meio que eles flutua, tem uma sensação de leveza. De fato isso é verdade, porque eles estão experimentando uma gravidade bem menor do que a gravidade da Terra. Então, por exemplo, se for próximo à Lua, um corpo de 70 kg, enquanto aqui ele tem uma sensação ele tem um peso de 700 newton, lá na Lua ele vai ter um peso de aproximadamente 100 newton, então 6 vezes e meio menor. Então essa sensação de leveza ao caminhar, mas a sua massa é a mesma, correto? Então esse aqui é a diferença entre peso e massa. Peso é um tipo de força, de acordo com a segunda lei de Newton. Vocês observar aqui, isso aqui é força, isso aqui é massa e o G é a aceleração da gravidade. Então, na verdade, o peso de um corpo é uma aplicação da segunda lei de Newton. Força, que é o peso, a massa é constante e a aceleração da gravidade, nesse caso, é o G, certo? Então, peso é um tipo de força que envolve a massa vezes a gravidade, e massa é uma grandeza escalar que associa a inércia ou a quantidade de matéria que o corpo tem, que é medido em quilograma, certo? E aqui é uma grandeza escalar, a massa é uma grandeza escalar, você apenas precisa representar com um número e uma unidade medida, né? 10 kg, 100 gramas, e aí vai. E aqui não, aqui é uma grandeza vetorial, força é uma grandeza vetorial. Você tem que calcular o peso, que no caso é a força, né? Vai dar o valor lá em Newton. Você tem que direcionar, por exemplo, falando em peso de um corpo, força gravitacional, você tem o quê? A direção sempre vai ser na vertical, porque vem em direção ao centro da Terra, o corpo cai em direção ao centro da Terra, e a direção vai ser vertical e o sentido vai ser para baixo, sendo atraído pela Terra, certo? Vamos então a um exemplo aqui, tá? Envolvendo o peso de um corpo. Escrito assim, ó:
Exemplo 1. Na superfície da Lua, a aceleração da gravidade é aproximadamente 1,6 metros por segundo ao quadrado. E na superfície da Terra é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Então foi dada as duas gravidades, a gravidade do satélite Lua e a gravidade do planeta Terra. A pergunta é: quanto pesa na Lua um objeto que aqui na Terra pesa 50 newton? Então, como que eu vou resolver essa questão? A primeira coisa que eu tenho que fazer é determinar, através do peso do corpo, a massa desse corpo. Uma vez que eu determino a massa do corpo, a mesma massa do corpo na Terra é a massa desse corpo na Lua, porque a massa é uma constante, é a quantidade de matéria que o corpo tem, que tem o mesmo valor em quilograma aqui na Terra, como na Lua, como qualquer outro astro, certo? Então vamos lá, se eu usar peso é igual m vezes g, eu vou ter, por exemplo, vamos pegar no caso da Lua. O peso do corpo, vamos pegar primeiro o peso do corpo na Terra. Qual é o peso do corpo na Terra? 50 newton. Então, peso 50, a massa, estou procurando, a aceleração da gravidade na Terra é quanto? 10 metros por segundo ao quadrado. Então 10. O número que está multiplicando passa dividindo. Então a massa desse corpo vai ser 50 dividido por 10. Isso vai me dar 5 kg. Então eu descobri, através do peso do corpo na Terra e da aceleração da gravidade na Terra, que esse corpo tem uma massa de 5 kg. Agora, se leva esse corpo de 5 kg à Lua, qual vai ser o peso desse corpo lá na Lua? Então, peso na Lua vai ser a massa vezes a gravidade da Lua, certo? Então, peso desse corpo na Lua vai ser a massa, que é 5 kg, que não altera, e a gravidade da Lua, 1,6 metros por segundo ao quadrado. Então, peso na Lua vai ser igual a 8 newton. Logo, lá na Lua, esse corpo vai ter um peso de 8 newton, enquanto na Terra esse corpo tem um peso de 50 newton. Só que as massas não alteram. A massa é uma constante, que é a quantidade de matéria do corpo, né? Que mede a inércia desse corpo. Beleza?